no reino de anteontem, num castelo com 4 chaminés, uma dúzia de alamedas e um fosso repleto de crocodilos famintos e relambidos, vivia a princesa Titiritesa. Aquilo que a princesa mais gostava era de chupar torrões de açúcar e chapinhar nas poças de água. O seu pai, o rei Tartufo, achava graça, mas a sua mãe, a rainha Mandolina, enervava-se. Titiritesa sonhava explorar o mundo num cavalo azul. Mandolina sonhava ver a filha casada. Já Tartufo não sonhava nada. Ressonava e ressonava, estirado de papo para o ar. Uma noite, enquanto jantavam, Titiritesa perguntou ao seu pai: "Quando eu for grande, compras-me um cavalo?" Não, compro-te 100. Não precisa de nenhum cavalo", disse Mandolina à mãe, "que se comporte como uma princesa, porque amanhã virá uma mestra para ensinar-lhe boas maneiras." Como Titiritesa não queria suportar tais ensinamentos, resolveu fugir do reino de anteontem. Numa manhã bem cedo, calçou uns bons sapatos, colocou uma mão cheia de torrões de açúcar dentro de uma mochila, pôs a mochila às costas e, mesmo antes do galo cantar, fugiu a correr pelas alamedas do reino de anteontem. Na fronteira do reino, ela encontrou um burro à beira de um regato. O animal contou-lhe que não tinha nome e Titiritesa disse-lhe que podia oferecer-lhe um se ele fosse com ela. Ele ficou encantado, disse-lhe que ia e ela sugeriu para seu nome Bufaldino. Foi então que se puseram a caminho. Titiritesa, contente, assobiava com aquele recém-estreado nome e Bufaldino sentia-se faustoso e elegante. E lá caminhavam eles. Quando chegaram ao cimo de um monte, foi aí que avistaram o reino de depois de amanhã. Lá embaixo estava um palácio, rodeado de bosques, e no meio um jardim repleto de borboletas. Os dois foram ao encontro do rei, o rei Godofredo, que estava a chorar, desolado. Perguntando o que se passava, Godofredo respondeu que o monstro, Papo Sete de um Bocado, tinha vindo até ao palácio do reino de depois de amanhã e tinha levado consigo a princesa Wendolina, a filha do rei. O que eu sei sobre este monstro é que vive numa gruta na montanha. Anda sempre com uma camisola azul suja e rota. Tem uma borbulha grande e o nariz, consoante a fol dele, vai ficando encarnado. E o que mais gosta são crianças gordinhas, mas caso não as encontre, come também as magrinhas. Temos de fazer alguma coisa. Então, no dia seguinte, Titiritesa e Bufaldino decidiram resgatar o Endolina. Encontraram o Papo Sete de um Bocado à sombra de um carvalho, tocando flauta tão mal que burro e princesa taparam logo os ouvidos. Então, a Titiritesa aproximou-se. Titiritesa disse ao monstro que se ele deixasse de comer crianças, poderia ensiná-lo a tocar flauta. Se eu não como crianças, morro à fome, disse Papo Sete de um Bocado. Mas Titiritesa disse-lhe que ele podia ser vegetariano e podia comer legumes, frutas. Podia mesmo ser vegetariano como o tio de Titiritesa, o tio Feliciano. Então, com muito entusiasmo, o monstro e Titiritesa apertaram as mãos neste acordo. Já Bufaldino esticou a sua cauda e pô-la 5 vezes para cima e 5 vezes para baixo, como sinal de mais um acordo selado. O monstro foi então buscar o Endolina e apresentou-a a Titiritesa e puseram-se todos a caminho de depois de amanhã. No caminho... "Ai, cheiras tão bem", disse Titiritesa ao ouvido do Endolina. E o Endolina respondeu: "É colónia de açúcar." E então sentiram naquele momento uma brisa matreira que lhes fez cócegas nos pensamentos. E tão animadas iam que acabaram por perder-se.
Papo Sete de um Bocado e Bufaldino foram procurar lenha. E as princesas sentaram-se encostadas no muro e voltaram a sentir aquela brisa marota, mas não sabiam o que era. E olhando uma para a outra sorriram. Chegou então o monstro e o burro com uma braçada de lenha, fizeram uma fogueira, para jantar colheram amoras e lá em cima espreitavam uma lua redonda e formosa, parecida com um queijo. E depois foram dormir, eles debaixo de um carvalho e elas do outro lado do muro. Naquela noite, as princesas sonharam que Bufaldino ganhava asas e que, montadas no seu dorso, viajavam pelo país onde tudo voava. E que lá embaixo o mundo era pequeno como uma ervilha e as pessoas diziam: "Olhem, um burro a voar!" Rolando por uma encosta, chegaram ao sonho de Palamil, onde vivia João Verbolete, famoso inventor de palavras. Tinha inventado xisgarabis, rampantamplã, chascarachás, tantarantã. De repente, viram-no sair de um monte de letras gritando: "Já tenho uma palavra para fazer rir!" "Qual?" perguntou Titiritesa. "Truculutru!" E as princesas começaram a rir às gargalhadas. Do sonho de Palamil, as princesas foram ao sonho azul que estava dentro de um baú. Olhando uma para a outra, voltaram a sentir aquela brisa malandra. Então, deram um beijo doce como mel. E logo outro, e outro, e outro, e outro, tantos que já não mudaram de sonho. No meio de tanto namoro, as princesas acordaram com um enorme alarido. Bufaldino corria a fugir de Papo Sete de um Bocado, que ia atrás dele com o seu enorme nariz vermelho. Titiritesa interviu e disse ao monstro que não se esquecesse que era vegetariano como o seu tio Feliciano. Então puseram-se a caminho do reino onde morava o Endolina, o reino de depois de amanhã. E no caminho as duas princesas olhavam uma para a outra sem saber se tinham tido o mesmo sonho. Seria aquele sonho uma verdade verdadeira ou uma mentira mentireira? Certo é que Titiritesa se lembrou e gritou: "Truculutu!" E todos riram, e riram tanto, que a sua barriga começou a doer. Quando chegaram a depois de amanhã, era primavera. Godofredo, impaciente, esperava. Ao vê-las, pôs-se a correr e encheu de beijos o Endolino e Titiritesa. E até deu um a Bufaldino, que, como nunca na sua vida tinha sido beijado por um rei, pôs-se a abanar o rabo, corado e nervoso. Godofredo olhou para Papo Sete de um Bocado com enorme fúria, mas as princesas interviram e disseram qual tinha sido o acordo que tinham feito com o monstro. E depois contaram ao rei que se tinham apaixonado e que queriam muito casar-se. Godofredo ficou um pouco confuso, mas tão feliz pelo amor das duas princesas que mandou preparar a boda real. No meio da cerimónia chegaram os pais de Titiritesa, o rei Tartufo e a rainha Mandolina. Quando viu Titiritesa a casar-se com outra princesa, Mandolina teve um tantarantã e caiu esparramada. A rainha levantou-se rapidamente, mas teve um tintirintim e caiu de nariz. E assim 7 vezes, até que lhe despejaram um balde de água fria para reanimá-la. Então, Titiritesa aproximou-se e gritou: "Truculutru!" Mandolina teve um tal ataque de riso que, mais do que uma rainha engalanada, parecia uma galinha tresloucada. Para celebrar os novos laços familiares, os reis foram dar um passeio pelo Jardim das Borboletas. Já Papo Sete de um Bocado foi até ao costureiro real, que lhe tirou as medidas e lhe fez de imediato uma camisola nova. E assim que vestiu a sua camisola nova, partiu para as suas aulas de flauta. E a cavalo de Bufaldino, Titiritesa e o Endolina foram em busca daquele sonho azul que morava dentro de um baú. E esta história de amor, muito especial, durou a vida toda. Esta foi a história Titiritesa de Gerardo Quintiá, da editora Oco.